Olá, meninas, boa tarde. Estamos de volta aqui para nossa quarta live da semana, né? Do Mais Amor e Menos Caos. Estamos aguardando a Graça entrar. Quem entrou ontem viu que a gente não mora na mesma cidade. Eu moro em Pelotas, a Grace mora em Esteio. Então a gente vai dividir aí a tela, né? Ó, a Sara da Diário Mãe entrou, nos viu ontem na live. Obrigada, Sara, por ter entrado hoje. Ó, a Graça agora acho que já vai entrar ela aqui. Acho que daqui a pouquinho ela já vai dividir a tela aqui comigo. Oi, Olá, Grace! tudo bem, gente? Primeira E vez que eu hoje, solicito hoje daqui, me funcionou atrapalhei um melhor. pouquinho. Hoje funcionou melhor, né, Graça? A gente já tá É, ficando melhor. é, Ontem hoje demorou mais. é, me atrapalhei um pouquinho aqui, mas deu certo, deu certo. Não, mas hoje foi rapidinho aqui. Eu recém entrei, tava falando que a gente tá esperando a Grace. Ai, que Então, bom. para quem não sabe, eu tava falando antes, né? Para quem entrou agora, a gente mora em cidades diferentes, né? Eu sou a Fê, a Eu sou Grazi. Grace, as mamães inventoras da Minidini, né? Então a gente mora no Rio Grande do Sul, eu em Pelotas, a Grace em Esteio, e a gente nem sempre consegue estar junto. Então a gente vai entrar assim dividindo a tela, Isso né? aí. Eu fui para o nosso lançamento, para quem viu aí na terça-feira, eu fui a Pelotas, né? Mas não é sempre assim, é bem de vez em quando que a gente acaba se vendo pessoalmente, a gente trabalha muito assim virtualmente e passa o dia juntos no WhatsApp. Então, as nossas próximas lives vai ser assim, dividindo a tela, mas vocês conseguem conversar com as duas ao mesmo tempo. Isso aí. Então a gente tá nessa semana e a gente lançou na terça-feira, dia 6, o nosso movimento Mais Amor e Menos Caos, que a gente quer trazer leveza para nossa maternidade, né, Grace? Isso Retomando um aí. pouquinho do que é o Mais Amor e Menos Caos, né? A gente, assim como as mamães, como somos as mamães inventoras da Minidine, a gente sempre procurou criar soluções para ajudar na rotina do dia a dia com as crianças, coisas práticas, né? Aí de alimentação, de hora do banho, enfim, aí as mais diversas coisas. E agora a Isso gente queria trazer também, né, um pouco dessas soluções, enfim, dicas, coisas que acabaram funcionando na nossa vida aí como mãe para dividir com vocês, para ter mais amor e menos caos aí na maternidade. Isso aí. Agora a gente quer voltar para pessoa. Então, claro, a gente tenta facilitar a vida de vocês. Boa tarde, gurias. A gente está facilitando a vida de vocês já há 5 anos com as ideias que a gente tem, assim, no dia a dia com os filhos, de coisas que a gente vê, assim, que precisa algo para facilitar, né? É o assento de elevação, é o protetor lá do banheiro, quando sai com eles. Mas assim, a gente começou a pensar muito na vida, na nossa vida, né? Que como fica caótica assim depois que os filhos nascem e como que precisa assim ter uma dose muito grande assim de organização, da busca do equilíbrio, né, na vida de uma maneira geral. Então a gente falou já na terça-feira, quando a gente lançou o nosso movimento, a gente falou do tempo para si, né? Das coisas assim, como a gente se esquece muito de si, a gente sempre se coloca, na verdade, em último lugar, né? Depois da maternidade, quando na verdade a gente precisa estar bem com a gente mesma para estar bem para a família, né? Para todo mundo. E a gente esquece disso, né? A gente sabe, a Fernanda, a gente vive isso, a gente conversa muito e a gente sente falta também, às vezes, né? De ter alguém com quem compartilhar, de ter Isso. alguém com quem Ó, trocar eu tô ideia. vendo que a gente tem aí, pelo jeito, um papai, um homem Ó, entrou, né? Que geralmente são as mamães que estão entrando na nossa é, live. Seja bem-vindo, Luiz. bem-vindos. Então, a gente acaba esquecendo de si quando precisa melhorar esse lado. E no outro dia a gente conversou aí sobre o tempo a dois, né, Fê? E foi um Isso. bate-papo muito legal, assim, a gente viu que é um assunto, assim, muito a ser explorado, que também é uma das áreas mais esquecidas, né, depois de ter filhos. Ah, Luísa, gente, e Luísa, a gente fala assim muito, né? De mãe para mãe, solução para mamães, mas a gente pensa nos pais sim, viu? Né, Fernando? Isso aí. Então,
retomando um pouco, né, sobre o que é o nosso movimento, então a Grazi falou aí que a gente acredita que sejam 4 áreas, assim, que tem que estar em equilíbrio na vida, que é aí a vida pessoal, a vida a dois, a vida profissional e o tempo de qualidade com os filhos, que afinal de contas, né, foi depois que eles nasceram que tudo mudou, tanto para muito bom como também para o caos. A gente tem É, que ser bem sincera quanto a isso, que é maravilhoso, né? Ter filhos é muito recompensador, mas desequilibra muito a nossa vida e a gente tem que tentar voltar aí esse balanço. Então, é. os 3 dias que passaram, a gente falou dessas 3 primeiras áreas aí. Ontem a gente falou um pouco sobre a vida profissional, sobre como eu e a Grace mudamos a nossa vida com a Minidini, e hoje o foco é tempo de qualidade com os filhos, né? Que a Isso gente aí, almeja tanto, tanto, tanto. isso aí. A gente fala, a gente tem falado muito assim, meu Deus, a gente acaba fazendo só o serviço de mãe, né? 24 horas, acaba o dia, a gente pensa, nossa, parece que eu não fiz nada assim para interagir realmente com o meu filho. Daí tu para e pensa de novo, mas espera aí, eu passei 24 horas em função, né, dos filhos. E como é que eu não Exatamente. fiz nada? Exatamente. E o serviço de mãe que a gente está falando, e vocês devem ter, né, entendido também com o que a gente quer dizer, mas a gente passa o dia em função disso. É mais bebê, vai fazer uma mamadeira e troca a fralda. E aí eles acordam, a gente faz o café, prepara o lanche para a escola, né, leva na escola e vê o almoço e come junto e ajuda a escovar dente. É sempre em função deles, né? Aí eles voltam, a gente vai lá dar banho, faz tema, né? Então é sempre, sempre, sempre uma rotina assim que, claro, é um cuidado que a gente tem que tomar, né? Sem falar as outras coisas, né? Leva no pediatra, tem que comprar o material, tem que ir atrás de roupa, são coisas que acabam tomando tempo. Demanda bastante, né? Tendo E 1, 2, 3, quanto mais filhos, né, maior é a demanda. Mas maior a carga. o que que a gente queria dividir com vocês, assim, que pode ser diferente, né? Pode ser diferente. Para quem consegue ficar em casa e participar desse monte de coisa do dia a dia, que nem todo mundo consegue. Eu e a Grace, quando a gente trabalhava, né, numa multinacional, até os filhos nascerem e tal, e o meu era pequeno, eu ainda trabalhava 12 horas por dia. Eu não fazia nada disso praticamente do serviço de mãe, porque ele ficava em escolinha. Mas depois da Minidine que eu consegui ficar um pouco mais em casa, eu tô sempre funcionando, né? Então, assim, ó, isso vocês têm que pensar, não se culpem por acharem que não estão sentadas brincando, porque isso que a Exatamente. gente está fazendo vai fazer muita diferença na vida deles e eles percebem isso. Porque o meu É. filho agora tem 7 anos, o Max, e eu pergunto para ele, filho, o que que tu acha da mãe? Tu acha que a mãe tem que fazer mais coisa para ti? Ele disse, não, mãe, tu é ótima. Perguntei até esses dias para ele e a gente É. pensa assim, nossa, a gente se culpa e a gente se cobra, mas assim, ó, eles se sentem seguros de ver que a gente tá ali, tá fazendo o café, tá ajudando a se vestir, tá preparando um lanchinho legal, né? E se Exatamente. você, né? E se você não consegue fazer isso porque trabalha muito tempo fora, tem outras maneiras também de ter essa participação, né? Mais ativa. Aí agora a Grace vai falar um pouquinho. É. Né, então, justamente isso que o Fernando está falando, a gente com a gente tem que aprender a ver o serviço de mãe como uma coisa que é valorizada também pelo filho, a gente acaba não vendo. Começa por aí, né? Que eles realmente, assim, eles dão valor. Aí a gente estava antes conversando também, vocês lembram como é que era na nossa infância? Que lembranças que a gente tem da nossa mãe, né? Mesmo quando a época era menos tumultuada, que as mães trabalhavam menos fora, né, que ficavam em casa, elas eram muito envolvidas com o serviço de casa também e também não ficavam muito com as crianças, né? Mas a gente tem lembranças e a gente criou uma conexão muito grande com elas, né? Eu tenho uma conexão muito grande com a minha mãe, assim, ela é minha melhor amiga, assim, até hoje também, junto com a Fernanda também aqui, que a gente, né, É, que é minha amigona. e a gente parou para pensar assim, mas como é que era com a nossa mãe, né? O que que a gente É, lembra da nossa mãe? E eu me lembro só de coisas boas. E eu não me exatamente. lembro dela sentar para brincar comigo, por exemplo. Mas É, eu me lembro dela sempre na volta.
Ia É, no supermercado com ela, tava lá pela cozinha, ela tava também. Quando tinha a festinha do colégio, ela se empenhava em fazer fantasia, em participar, né, em nos levar. Então parem um pouco para pensar como é que era a mãe de vocês e o que que ela fazia, que vocês vão ver também que elas não ficavam jogando bola, é, andando de bicicleta, e né? Às sim, vezes a gente lembra tempos. é, às vezes a gente lembra até muito mais do pai nessas coisas de brincadeira, mas a gente tem um amor assim imenso pela mãe e tem uma gratidão imensa também. E pensem que hoje é isso que a gente faz, né? Exatamente. Então esse carinho que a gente tem no serviço de mãe aí faz muita diferença na vida deles. É. E justamente essa segurança que passa, né, para as crianças que depois eles vão crescer adultos seguros e sim, né, conectados com vocês. Isso. E agora, assim, ó, vamos falar então de outra situação, que é a mãe que não consegue ficar em casa, que é muito normal. Hoje em dia, eu diria que até a maioria não consegue isso e trabalha lá 8, 10, 12 horas fora, a criança fica na escolinha o dia inteiro e tá ok, tá normal, a nossa vida assim, hoje é assim. Então, o que que a gente procura fazer, né? Os dias aí que a gente não consegue estar em casa, o que que a gente procura fazer? Chega em casa da escola com a criança, a gente, como mãe, como mulher, tem uma pressa, né? De já tem que agilizar o banho, já tem que ver o jantar, já tem que fazer o dever de casa. Então, assim, ó, parem um pouquinho, esqueçam um pouquinho essa correria, essa loucura de deixar tudo. Oi, Natana! Tudo De bem, Nathan? deixar tudo arrumado e tudo pronto em meia hora. Relaxem e peguem as crianças que seja assim, ó, 15 minutos, 20, meia hora antes de fazer qualquer coisa. E sentem para Exatamente. jogar um jogo, sentem para ler um livrinho. Se o dia tá bonito agora, né, verão, horário de verão, vão andar de bicicleta, vão fazer alguma coisa ao ar livre. Esqueçam, deletem que tem que fazer tudo correndo, jantar. Não precisa. Dediquem esse tempinho que vocês vão conectar com os filhos, eles vão adorar, eles vão se surpreender com isso e vai ser muito gratificante. Aí, quem sabe, você vai na hora de dormir pensar: pô, hoje eu trabalhei 12 horas, fiquei a maior parte do tempo longe dos meus filhos, mas aquela meia hora foi gratificante. Eu sei que eles Exatamente. gostaram, eu sei que valeu a pena e a gente dorme mais leve, né? Exatamente. Eu li esses tempos um artigo que falava sobre isso, era de um site americano que falava sobre antes de começar essa rotina louca da noite com eles, de parar esse tempo, né? De ter 5 minutos, dizia que já faz toda a diferença em parar e brincar com as crianças. Daí até a autora do artigo ela falou assim, gente, eu parei um dia e fiquei, quando estava aquela rotina caótica, que a gente sabe, aí vocês estão cansados, as crianças estão cansadas de estar o dia inteiro longe de casa, e aí chega em casa e vai lá. Vamos, faz o tema, vamos comer, vamos tomar banho, Vamos vamos botar. tomar banho. Vamos o tempo todo. Eles também estão cansados, né? Então ela falou assim: É. ah, gente, para, nem que seja 5 minutos. Chega em casa. Aí disse que ela pegou um dia e foi, pulou na cama com os filhos. Imagina a gente ficar pulando na cama com eles, né? Mas ela ficou 5 minutos, ela que se cansou naqueles 5 minutos, a gente nem tem mais energia para isso, né? Mas ela disse que brincou ali, pulou, fez. Ela disse: ah, faz cosquinha, conta uma história. É só assim, ó, um tempinho de conexão com eles, de extrapolar, né? De extrapola, de brinca e tudo. Aí diz que eles pularam na cama, deitaram tudo na cama depois, assim. Aí diz que as crianças começaram a contar o dia, como é que tinha sido o dia deles para ela, sem ela perguntar. Ela disse que assim, a conexão foi tão imediata, daquele minuto ali que eles ficaram brincando ali na cama, né? Aí diz que eles deitaram, começaram a falar como é que foi o dia, diz que ela, meu Deus, isso nunca aconteceu, deles chegarem para mim e eles, sem eu perguntar, começar a contar o dia, né? E aí, depois daquilo ali, disse que tá, terminou, ficaram 5 minutinhos ali, seguiram para a rotina, diz que eles foram fazer tarefa, tomar banho sem reclamar. Diz que mudou a postura deles, aí diz que E ela com adotou isso mais calma, com mais calma, isso, e com né? mais calma, né, Graça? Com É, mais.
assim, mas de Exatamente. certa maneira menos ansiosos, assim, menos É, agitados, porque eles também, quando eles chegam em casa, eles querem isso, né? Eles querem interagir e eles veem, e a gente, gurias, sem se dar conta, mas parem um pouquinho pra pensar assim, eu faço isso comigo, eu tô falando por mim. Às vezes eu chego em casa que nem um furacão, né? Guarda a mochila e já vai entrando no banheiro. Daí eu penso assim, gente, são só 7 horas da noite, 6h30. é, Calma, Fernanda. Claro, a gente também tá cansada e a gente também quer estar na cama vendo um filme, sei lá, fazendo qualquer coisa. Mas não, a nossa vida de mãe não é assim. Então, assim, ó, vamos aproveitar e relaxar também um pouco. Vai pro banho, não faz daquele banho uma loucura. Tá, lava é. o cabelo. O meu filho, por exemplo, é assim. Ele só lava a barriga. Eu não sei se aí acontece assim também. Ele tem 7 anos, mas por ele só lava a barriga. Então eu tenho que ficar em cima, né? Lava o cabelo, lava isso, lava aquilo. Mas o banho eu notei que é uma hora que ele me conta muita coisa. Ele conta do colégio, ele fala o que não foi legal, ele conta história. Então vamos aproveitar isso para também relaxar um pouco. Senta ali no vaso, né? Relaxa um pouco e fica escutando É. o que eles têm para falar e o que eles têm para interagir, que esses momentos de rotina, de vida de mãe, de serviço de mãe, também podem se tornar um pouco mais agradáveis, né? A Graça também tem outro exemplo aí da rotina que ela envolve os filhos. Exatamente, assim, a gente pode envolver eles assim, vamos preparar um lanche, chama eles para preparar, eles adoram. Pior é que a gente não se dá conta, né? Até esses tempos a minha mãe mesmo chamou o meu filho mais velho, o Eric, de 5, assim, vamos comer uma torrada, vamos. Ele adorou o fato de pegar o pão ou botar o queijinho, porque a gente acaba sempre fazendo tudo para eles. E isso até ajuda eles a ter uma independência maior, né? A gente não tem que fazer tudo. Tem esse lado também, a gente acha também, a gente tem que fazer tudo por eles, né? Não, deixa eles se envolverem, participar, eles gostam. Os guris aqui, eles adoram ajudar, assim, a fazer o lanche junto, a montar uma pizza. O Eric até que fica me pedindo muito, assim, às vezes, se ele quer lavar a louça, eu não deixa, até porque, né, é uma coisa assim, a criança não deixa, mas, lembra, às vezes, deixa um pote de plástico, filho, filho, quer vir lavar a louça? Deixa ele se envolver. Até a questão aqui daí também entra de envolver menino, né, e fazer tarefas assim, é bom para eles verem o serviço assim, tudo que envolve. Então, são coisas assim, o meu esposo mesmo, assim, ele envolve os guris assim, em preparar, vamos fazer um suco, lava a frutinha, bota no liquidificador. Eles gostam dessas coisas e são parte da rotina do nosso serviço ali, de mãe e de pai também, que o pai também, né, se envolve nisso, e acaba sendo um tempo de qualidade gostoso junto, né? Tudo Isso que bem, a gente, pessoal? apesar Tudo de estar bem, Michele? fazendo. Vi que a minha prima entrou aqui na live também. Que é, então, apesar da gente estar fazendo isso que é inevitável, que a gente tem que fazer, eles também estão junto, né? Estão curtindo aquele momento. E É, assim, ó, gente, pensem, eu sei que todo mundo sabe disso, mas a gente fica tão envolvido na rotina que a gente muitas vezes esquece que o tempo voa, o tempo voa. O meu é, filho tem 7 anos, ele assim, ele já não quer às vezes tá brincando comigo. Ele quer, a gente mora num condomínio, então ele fica muito na rua. Ele quer estar na rua jogando bola com os amigos, ele quer estar andando de bicicleta, né? Então, uma coisa assim, o que que eu procuro fazer, por exemplo, de manhã, que ele acorda, faz a tarefa, né? Aquela coisa da rotina e muitas vezes sai jogar bola com os amigos. Então, eu digo pra ele, ó, 11h30 tu volta pra casa e essa meia hora entre 11h30 e meio-dia, que é a hora daí que eu vou arrumar ele pro colégio, a gente joga Uno, que é um negócio que eu e ele gostamos de fazer junto. A gente monta Lego, brinca de Lego também, que é uma coisa que eu gosto, porque também tem, a gente entende, né, meninas? Por exemplo, brincar de Hot Wheels não é meu forte, assim, é, então vamos achar coisas em comum aí pra fazer com os filhos, né? Eu acho que às vezes se é exatamente. menina é mais fácil pra mãe. Mas com os meninos aí, então a gente joga jogo, brinca de Lego, e são ali 15, 20 minutos, no máximo meia hora, mas que eu vejo que ele fica feliz, sabe? E no meio desse jogo ele também já conta coisas da vida dele, porque isso é uma coisa que a gente tem que incentivar e crescer assim, próximo dos filhos, né? Daqui a pouco Isso vai aí. chegar aí a pré-adolescência, adolescência, e eles se distanciam muito da gente. E É, é importante que eles nos contem o que está acontecendo, né? E esse vínculo começa desde pequenininho. Né? No uhum, momento que eles pegam essa confiança, que eles sentem esse afeto, que eles sentem essa proximidade, mesmo que seja, não é
tempo em quantidade, né? É o que a gente fala aí, que é o quarto pilar que a gente fala do equilíbrio. É tempo de qualidade com os filhos, né? É, exatamente. E isso que a Fernanda falou também do tempo da gente despender, né? Outro horário muito gostoso que ambas nós temos, e provavelmente vocês têm também aquela hora de dormir, né? De sentar ali, de contar uma historinha, de conversar. Eu conversei assim ultimamente assim muito também com os meninos assim, o que que tu mais gostou de hoje? Tentar assim trazer neles aquele sentimento assim também de gratidão, né? Eu falo também o que que eu mais gostei do dia. Então são várias coisas assim que a gente vai conectando com eles assim e a gente aprende também a ver como que eles estão se sentindo, né? Ó, tem mais gente dizendo isso, assiste A Jane série tá dizendo também. também, ó, que ela joga Uno, que ela brinca de Lego, de carrinho, assiste série juntos, isso mesmo. É, Fazer cineminha, né? Coisas assim que eles gostam. E às vezes até o desenho que eles estão assistindo na TV, que a gente fica na volta, ninguém senta pra ver desenho, né? E um dia o meu filho disse assim, mãe, senta aqui um pouquinho pra ver desenho comigo, sem estar no celular, né? Sem estar com outras distrações. Isso é outra coisa muito importante, né? é, Então, só tu sentar ali 5 minutos e ver um pouquinho de desenho, eles já sentem. é, Ah, eles se sentem valorizados, assim, que tu tá é. fazendo um programa que eles gostam junto com eles, né? É. E uma coisa também acho que é importante que é de achar às vezes o tempo assim de estar junto. Eu tenho dois filhos também e eles têm pouca diferença de idade, então eles já estão brincando muito entre eles. Eu já percebi assim que também que às vezes eu sobro ali na brincadeira deles. Às vezes eu quero até me envolver e eu sobro. Tudo bem. Então eu me retiro se eu sei que eles estão bem, eles não estão precisando de mim ali daquele momento, né? Assim como às vezes eles nos chamam e a gente está muito ocupado. Não, só um pouquinho, filho, só um pouquinho, né? Às vezes a gente não consegue parar assim, quem sabe para e dá um minuto de atenção, pronto, né? Eles vão ficar felizes, assim, é a questão da gente ver, assim, o tempo também de se envolver, né? E às vezes a gente quer impor o nosso também nisso, né? Eu já vi muito disso também, ou impor o que a gente acha legal. Que nem às vezes eu já vim propondo uma brincadeira que eles não é o que eles querem na hora. E isso acontece, né? Assim, até eu tentando me envolver com os carrinhos, né? Fernanda falou, eu não sou muito do carrinho, né? Eu tive mais eu sou tive sempre brincadeira de menina, mas aí eles chegando assim, gente, olha, vamos brincar aqui com os Hot Wheels. Não, mãe, agora eu quero brincar aqui. Daí eles pegavam outras coisas. Então tá, É. né? Não, Vamos fazer e isso. outra coisa, né? Por exemplo, meu filho adora, ele tem uma bola de pano que ele joga dentro de casa. E ele é muito do futebol, então assim, ó, ele me convida muito pra jogar porque ele é filho único e meu marido viaja muito, então vira e mexe é só nós dois em casa. E às vezes eu penso, joga bola. Mas, gente, tá aí uma hora pra queimar caloria também, né? Aí eu pensei, pô, eu posso unir o útil ao agradável. Eu vou, e cansa mesmo, e sua. Eu vou jogar essa bola aqui, vou agradar ele e já vou também fazer uma coisa pra mim, que é exercício que é difícil conseguir, né? É, Então vamos aí achando, né, junto, vamos deixar às vezes também um pouquinho a preguiça de lado, às vezes a tentação de estar no celular. O celular é, hoje é uma coisa, é a realidade nossa. Não adianta a gente dizer aqui que não vai estar no celular. Muita gente trabalha, depende do celular. Eu e a Grace, né? A Grace, o nosso trabalho é no celular o dia inteiro, a gente é, se fala, enfim, nosso negócio é na internet. Mas assim, deixa de lado. Desliga ou bota num lugar que tu não vai tocar, porque é, é o que a gente falou, é tempo de qualidade, não é a quantidade. Então não adianta tu sentar para ver um desenho, para ver um filminho, olhando o teu celular. Eles não vão falar. A maioria das vezes eles não vão falar. Às vezes eles falam, mas eles percebem. Vocês é. podem ter certeza que eles percebem e que em algum momento eles vão trazer isso à tona. É. E aí a mesma coisa, o que a gente faz também com os parceiros, né? Com os parceiros, os pais estão aqui, a gente cobra também de quem que a gente vive, que deixa o celular de lado para a gente conversar, né? Então, como é que a gente quer ter esse tempo com os filhos se a gente faz isso também, né? Não deixa o celular de lado. Então a gente tem que exercer isso também, né? E pensar neles e dar, como é que a gente não vai dar esse tempo de qualidade para as pessoinhas que são as coisas mais importantes na nossa vida, né? Refletir um pouquinho nisso. E aquilo que a gente falou, não precisa ser o tempo todo, até porque a gente vai ter as outras tarefas e atribuições da casa, da rotina,
mas ter o tempo de parar um pouquinho com eles, né? De desligar e experimentem assim fazer que nem a gente falou assim, ó, no início ali quando chegou da casa do trabalho, no início da rotina, antes de começar a rotina, tem um tempo junto, né? Até para vocês vai fazer super bem, assim, é uma coisa assim que nos faz bem. Vocês vão já sair daquela Para atividade espairecer, com uma aliviar um pouco energia. a cabeça dos Exatamente. problemas que a É. gente traz aí do trabalho, da rua, enfim, né? Exatamente. Eu tenho meu tempo assim aqui com os meninos, como trabalho de casa, assim, eu gosto muito também da manhã, assim, eles acordam, eu adoro, eu já postei algumas vezes assim, como é bom assim aquele colinho da manhã, assim, o Jonas fez 3 aninhos agora acorda, ele sempre gosta de tomar uma mamadeira no meu colo. Então, é uma hora também que eu tenho que me policiar, porque eu acabo assim, normalmente assim, deixa eu ir fazendo alguma coisa no celular. Para 5 minutos, sabe, né? Não, esquece um pouquinho ali, dá um colinho, fala um pouquinho, né? Não, não, não vai atrasar a nossa rotina. A gente tem que ter esse tempo para nós, né? Tempo É com isso. eles. E a gente quer ouvir, como a gente sempre falou aqui nos outros dias, a gente quer ouvir de vocês também. A Jane nos contou ali também um pouco do que ela faz, né? Que ela brinca, que ela joga. Nos contem também aí no nosso direct ou aqui na live. Para quem não conseguiu entrar hoje ou entrou no meio, né? Talvez não tenha entendido desde o começo que a gente falou. A gente vai deixar disponível no nosso blog, lá no nosso site agora, novidade, tem uma abinha blog no www.minidini.com.br. Então vai estar disponível essas lives, a primeira já está lá e algumas outras coisinhas que a gente escreveu. Então vão lá, participem, deixem seu comentário, né? Nos deem aí as dicas do que vocês estão fazendo para ter esse tão querido, tão almejado Isso tempo aí. de qualidade com os filhos. É, Porque é isso que a gente quer trazer aqui, é mais leveza e, se Deus quiser, mais amor e menos caos nas nossas isso vidas aí. aí. E a gente vai continuar, então a gente vai continuar trazendo dicas nas nossas postagens ali no Instagram, que a gente também coloca no Face, e vamos alimentar também nosso blog com essas dicas, com o que a gente tem conversado aqui com vocês, com os vídeos que vão estar salvos lá, como a Fernanda falou, no minigine.com.br. E também vamos continuar com as lives. Terça que vem, ao meio-dia, nós falamos com vocês de novo De sobre a novo. vida pessoal. Nos mandem aí assuntos, coisas que vocês Isso gostariam aí, de falar também, que a gente quer ajudar vocês, a gente quer ser ajudada também. isso Então, aí, deem dicas de coisas que vocês acham que são mais legais aí pra gente conversar, dentro dessa eterna busca por equilíbrio aí na nossa vida pós-maternidade. Tá, isso gente? aí. Muito obrigada para quem entrou, para quem comentou, muito obrigada pelo carinho. E a gente se vê, tem um ótimo final de semana. Aproveitem aí em todos os sentidos. A vida É, dois, aproveitem, hoje é sexta, o tempo com os filhos. O profissional, vamos deixar de lado, sábado e domingo, vamos exatamente. deixar de lado, né? E a vida pessoal, vamos aí fazer um exercício, pegar um cineminha, ler um livro. Vamos começar esse equilíbrio hoje. A gente não quer coisa para o futuro, a gente quer começar hoje. E Isso só aí. depende Não, da gente, coragem para mudar. isso aí. Coragem para mudar e é simples. Não vamos complicar. É simples mudar. Beijão, Um tenha beijo. uma ótima tarde, ótimo final de semana e até terça que vem. Até, gente.